Mas irmãos, Deus tem uma palavra especial para vocês essa noite. Peço só um pouquinho da sua atenção, porque eu sei que Ele pode transformar sua vida essa noite. Amém? Tem uma pergunta. A gente fala muito sobre fé, mas que tipo de fé você tem? Que tipo de fé você tem? Pergunta ao seu irmão ao seu lado, que tipo de fé você tem? E talvez a pessoa fale, mas fé, tem fé? Mas eu quero saber, sua fé é apenas uma esperança? Sua fé são palavras de motivação ou pensamento positivo? Eu quero falar para vocês que tem uma grande diferença entre um pensamento positivo e fé em Deus. O pensamento positivo é um suposto poder de conseguir alinhar o universo sob seu comando. Um suposto segredo de a lei de atração. Mas fé em Deus é crer que não pode fazer nada sem Cristo. Amém? Muitas vezes nós temos fé em nós mesmos, acreditando que eu vou conseguir porque eu sei fazer certas coisas. Ou eu vou pensar suficientemente positivo, suficientemente para acontecer algo na minha vida. Se eu penso tempo suficiente, talvez vai acontecer. Ou aquele jeito, eu não vou ter gripe, eu não vou ter gripe, eu não vou ter gripe. E pensando que isso vai livrar você de gripe. Desculpa aí, gente, isso não é fé. Porque fé é crer que não pode fazer nada sem Cristo. Fé não é ter um desejo muito forte. Por exemplo, eu não consigo voar. Eu acho que você também não consegue, né? Hoje mesmo eu estava lá na chácara, na face, vendo alguns pássaros. Falei, eu gostaria muito de voar, né? Seria tão legal. Deus, por que o Senhor não fez a gente para voar? Seria tão legal. Quem gostaria de voar? Eu gostaria, né? Já levantar voo e vai, né? Mas sabe alguma coisa que descobri? Eu não consigo voar. Eu posso tentar quanto quiser. Eu posso desejar quanto quiser, eu posso falar quanto quiser, eu posso até bater meus braços, eu posso muito forte correr, eu posso pular daqui. Eu não vou voar. Não importa quanto eu desejo isso, ou eu penso positivamente sobre isso. Eu não vou voar, a menos que eu entro num avião, aí eu consigo voar. É a mesma coisa em nossa vida espiritual. Realmente eu não posso viver uma vida a maneira que Deus planejou. Eu não posso viver a vida que Deus tem para mim com todo potencial. Eu não consigo ser vitorioso. Eu não consigo ser forte, corajoso, não. Ao menos que eu entro em Cristo. Se eu estar em Cristo. Você está entendendo isso? Se eu estou em Cristo, tudo posso. Tudo posso. O quê? Naquele. Tudo posso. Se eu estou naquele, eu estou nele, aquele que me fortalece. Eu não tenho coragem sozinho. Eu não consigo a vitória por mim mesmo. Mas no momento que eu ando em Cristo, eu posso decolar. Eu vou começar a voar. Quem quer voar essa noite? Quem quer voar essa noite? Aleluia. Sabe alguma coisa? Fé vai além do simples confiança. Vai além do simples uma esperança, um desejo forte. Fé é conhecer a Deus. Fé não é baseado nos resultados,
mas no andar. E nosso andar por fé traz os resultados. Entende bem? Fé é uma convicção profunda que as palavras de Deus são verdadeiras e que Deus vai realizar tudo que Ele promete. Amém? Vocês creem nisso? Quem tem uma promessa de Deus? Você tem certeza que Deus vai cumprir? Ou você simplesmente está dedos cruzados esperando que isso vai acontecer? Tem uma diferença. E hoje à noite nós vamos descobrir isso. Porque essa é a fé que vai além. A fé que acredita mesmo em Deus e conhece Deus. Essa é a fé que Deus está procurando. Essa fé que chama a atenção de Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. Quantos de vocês estão aqui esperando o seu marido, o seu filho, o seu amigo chegar face a face? Quem está aqui esperando esses homens para chegar? Você está esperando ou fala, deixa eles lá. Quem quer receber esses homens de Deus transformados? Amém. Sabe que transformou eles? Porque esse final de semana eles conheceram Jesus Cristo. Eles lá, vocês aqui essa noite, vocês vão conhecer Jesus Cristo, vocês vão conhecer o poder de Deus e você vai aprender a fé que chama a atenção de Jesus. Amém? Vamos lá, Marcos 10, versículo 46 a 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chama-no. E chamaram o cego, ânimo, levanta-se. Ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que ele faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, fala, imediatamente. Ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Amém, irmãos. Pai, tua palavra é viva. Tua palavra edifica. Tua palavra revela os mistérios. Revela quem tu és. E revela como nós devemos viver. Senhor Deus, traz o discernimento profundo da tua palavra essa noite. Para que nós possamos te conhecer. Para receber o milagre que nós estamos procurando. Nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós temos um homem, Bartimeu. É um cego, sentado à beira do caminho. E ele ouviu que Jesus estava passando. Estava um barulho. Ele cego, não está enxergando nada. Ele está lá ouvindo o povo começar aquela... o que está acontecendo? É Jesus que está passando. E quando ouviu que Jesus estava passando, ele pôs-se a clamar e gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos falaram para ele, fica quieto, para com isso. Você é um cego, você não pode, para com isso. Mas ele gritava cada vez mais e mais. Eu sei que você ouviu essa história muitas vezes. Mas agora, eu quero falar para você, não se desliga agora.
Fala para o seu irmão, não se desliga agora. Mesmo se você conhece a história. Fala para ele, mesmo se você conhece a história. Porque Deus tem uma revelação que vai mudar a sua vida. Amém, irmãos? Deus tem algo especial para revelar para você essa noite. Nós vimos lá que o Bartimeu, ele está lá. E ele, cego. E o que um cego quer? Ele quer enxergar. E ele entendeu que Jesus podia fazer esse milagre. Então ele começou a gritar. Versículo 49. Quando Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está lá escrito que Jesus parou. Fala, Jesus parou. Impressionante. Aqui nós temos Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, o Messias, caminhando, indo para Jerusalém, indo para a obra da redenção. Ele sabe que está indo para Jerusalém, ele vai para a cruz, ele vai ser traído, ele vai morrer, vai ser crucificado, ele sabe tudo isso. Ele está focado, ele está chegando o momento mais importante da toda a eternidade para a sua vida e minha vida. Mas o grito do Bartimeu fez Jesus Cristo parar. Aqui nós temos o Messias, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nada é impossível para Ele. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está andando para trazer a salvação. Mas espera aí. Mas Ele está dizendo, sabe alguma coisa? Eu me importo com o clamor daquele que tem fé. E ele fala, eu estou indo para a salvação, mas tem alguém com fé que está me chamando, eu estou disponível. Deus está disponível para você. Deus, nosso grande Deus, Ele se faz disponível para homens simples como eu e você. Eu acho isso demais. Indo para salvação. Mas Ele fala, eu vou parar. Eu estou ouvindo um clamor diferente. Estou ouvindo algo diferente. Sabe que Jesus está dizendo? Que nosso clamor, nosso grito de desespero pode fazer Ele parar e dar atenção para nós. Ele está dizendo, se você tem fé, aqui eu estou procurando, você consegue pegar minha atenção. Sabe, às vezes nós fazemos nossas orações, e parece que bate no teto e volta, sem nenhuma resposta, nenhum efeito. Mas também tem às vezes aquele clamor, aquele grito, aquele desespero que passa pelo teto, passa pela estratosfera, chegando lá na sala do trono da graça e chegar nos ouvidos de Jesus Cristo. E ele fala, opa, tem alguém com fé chamando meu nome. Você crê nisso? Sabe que é isso? Deus está dizendo, eu estou pronto para ouvir o seu clamor. Amém, irmãos? Deus, sabe que você não vai conseguir chamar a atenção de Deus só por causa de uma necessidade. Jesus não parou porque Bartimeu era cego. Ele não parou por causa da necessidade. Sim, Ele conhece as nossas necessidades. E sim, Ele supre nossas necessidades. Ele é o bom pastor, onde nada nos falta, né? Mas Ele não age por causa ou devido às nossas necessidades. Ele age e responde por causa da nossa fé.
Só porque você chega diante de Deus e você fala, eu tenho essa necessidade, isso não garante que Ele vai parar para ouvir você. Que às vezes nós chegamos para Deus e simplesmente começa a falar, eu preciso disso, eu estou faltando isso. Mas nós não estamos com aquele clamor de fé que faz Jesus parar. Jesus, ouvindo Bartimeu, ele fala, chama esse homem. Então chamaram o cego, Bartimeu, e dizendo para ele, olha, tem bom ânimo, levante-te porque o Jesus está te chamando. Já pensou? Chega e fala, Jesus está te chamando. Vocês não estão comigo, eu preciso de vocês. Tudo bem, eu vou pregar sozinho aqui, mas eu gostaria de pregar junto com vocês, irmãos. Jesus chegar e falar, olha, Jesus está chamando você. Qual seria a sua reação? Como você ia responder? Jesus está chamando você. Eles não estão entendendo, nem vocês. O que Bartimeu fez? O que Bartimeu fez? O que? Ele jogou a capa, pulou. Imagina um cego pulando. Mas ele pulou, por quê? Porque Jesus está chamando, não pode ficar sentado, não pode ficar acomodado. Jesus está chamando você, você levanta e você declara, eis-me aqui, eu estou chegando. Yeah. Você está entendendo, irmãos? Nós temos que parar de pensar que é comum, Jesus está chamando. Não, é Ele. É Ele que está chamando. Ele chamou, lançou a capa, saltou e foi até Jesus. Jesus chegou e perguntou para ele, o que você quer? Eu quero ver. Tá bom, pode ir, porque tua fé, olha isso. Interessante o que Jesus falou. Aqui é segredo. Jesus está falando, a tua fé te curou. A tua fé. Sabe o que está falando? Jesus está falando, o seu clamor, o seu grito, a sua fé fez eu parar. Eu estou indo, mas tem um momento aqui que eu posso declarar, essa é a fé que eu estou procurando. Eu tenho uma pergunta para vocês hoje. Será que sua fé faria Jesus parar? O seu clamor com fé faz Jesus parar? O que fez Jesus parar? Muitas necessidades no meio daquela multidão, mas não foi uma necessidade que fez Jesus parar. Foi a fé de um cego. Que fé foi essa? É uma fé que enxerga além dos olhos, além do raciocínio, que enxergue e receba a revelação de quem é Jesus. Ele enxergar que nada é possível com Deus. Sabe alguma coisa? Jesus está procurando algo que tem essa fé de Deus, fé em Deus, fé de Deus. Alguém que crê com todo o seu coração. Alguém que está desesperado para a presença dEle. Alguém que clama a Deus, pronto para quebrar todo o protocolo, todos os paradigmas, esquecer de onde eles estão, esquecer quem está ao lado dele. Não importa o que o povo vai dizer, começa a clamar, começa a gritar. Cabelo vai, de todo jeito, ou roupa vai, mas ele chegar, porque ele sabe que precisa chegar Jesus. Eu sei quem é Jesus, eu sei, eu não posso ficar quieto, eu não posso ficar parado, eu preciso clamar a Ele. Eu preciso clamar a Ele. Clamar a Ele. Sabe alguma coisa? Nós precisamos esquecer a nossa reputação.
Amém, pastor. Eu acabei de comprar sapatos novos, é uma blusa nova, penteado, fez escova. Eu não posso pular. O que pessoas vão pensar de mim? Eu não posso gritar. Eu sei que Jesus está me chamando, mas Ele vai entender o meu coração. Você tem que ter o clamor daquele que tem fé em quem Ele é. Se você não tem esse clamor, é porque você não conhece Ele como eu conheço. Você não está entendendo. Ele me achou quando eu estava perdido. Ele me deu um lugar para andar firmado os pés, porque Ele me tirou do lamaçal. Ele, aquele que me deu visão quando eu estava cego, quando eu era escravo do pecado, Ele falou: David, eu vim para te libertar, vem! Sabe o que Ele fez? Sabe o que Jesus fez? Quando Ele viu eu lá, preso no lamaçal, Ele chegou a falar o seguinte para Satanás, que Satanás era meu mestre naquele momento. Sabe o que Jesus fez? Meu Deus, sabe o que Jesus fez? Ele chegou a falar: Satanás, escuta bem, eu paguei o preço por Ele é meu! Jesus pagou o preço para você. Você está liberto. Você não precisa ser mais preso, não. Nós precisamos entender quem Ele é. Isso muda nosso clamor de fé. Exemplo do Abraão, lá em Romanos 4, 18 a 21. Sabe, Deus prometeu um filho para Abraão. A fé de Abraão foi muito além de acreditar que Deus poderia cumprir a promessa. Vamos ver. Abraão, contra toda esperança, inesperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, ele não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Versículo 21, estando plenamente convencido de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. A fé de Abraão não estava na promessa. A fé de Abraão não estava nas multidões que Deus falou para ele. A fé de Abraão estava naquele que estava dando promessas. Você não entendeu isso? Às vezes nossa fé está na promessa. Deus fala que eu vou ser uma grande líder. E você começa a ter fé na promessa. Deus falou para mim que eu vou ter um carro novo. E você começa a ter fé naquela promessa. Sabe alguma coisa? Você não vai receber nenhuma coisa assim. Porque a nossa fé não está na promessa. Nossa fé está naquele que dá a promessa. Porque Ele, e somente Ele, é poderoso para fazer. Amém? Nós precisamos entender quem é nosso Deus. Quem é nosso Deus? Ele é muito grande, muito maior, muito poderoso. Você consegue pensar em algo em sua vida? Pensa nesse momento. Algo em sua vida que está sendo difícil. Aquela situação. Aquele problema. Aquela enfermidade. Pensa. Imagine isso. Agora, essa situação é grande demais para Deus? É grande demais para Deus?
Nada é difícil demais para Deus. Nada é impossível para Deus. Não tem nada insignificante demais, nem imenso demais para nosso Deus. Muitas pessoas até acreditam em Deus, mas o seu Deus é pequeno demais. O povo ao redor de Jesus, nessa passagem, Marcos 10, não conseguiu enxergar o verdadeiro Jesus. Para eles, ele era apenas um homem bom, mas mesmo assim, apenas um homem. Um carpinteiro, filho de José e Maria. Outros até tinham esperança que ele fosse Messias, mas também aquelas dúvidas. Mas no final do dia, todos voltaram para sua casa. Se você ler João capítulo 7, versículo 53, é um versículo muito interessante, simples, mas se você ver antes, tem uma multidão lá em Jerusalém, está conversando sobre quem é Jesus. Alguns falam, ele é Messias, não, ele é profeta, ou ele é um homem bom. Não, eu acho que não, acho que ele é um enganador, acho que ele é falso. Outros falam tantas coisas, mas tinha pessoas especulando quem é Jesus. Mas quando chega o final do dia, à tarde, em vez de ficar com Jesus, João 7,53 fala que todos foram para sua casa. Porque no final de contas, Jesus era, eu não sei. Eles não conheceram Jesus Cristo. Quer ver isso? Olha aqui. Vamos lá, Marcos 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão. Olha bem, aqui nós temos a situação. Tem discípulos e uma multidão seguindo Jesus. Aparece que o autor, esse João Marcos que escreveu esse evangelho, ele está tentando mostrar que existe uma diferença entre ser um discípulo e aquele que simplesmente segue Jesus. Sabe a diferença? Sabe a diferença? Porque é fácil seguir Jesus Cristo, mas ser discípulo tem um preço, custa. Seguir Jesus para receber uma bênção, seguir Jesus para receber comida, uma palavra legal, até um milagre, é fácil. No final do dia você vai para casa. Mas um discípulo nega-se a si mesmo. Ele toma a cruz para seguir Jesus. Nós vimos então, o que está acontecendo é que tem pessoas ao redor de Jesus que não estavam entendendo quem ele era. Marcos 10, 47, o próximo versículo. Olha aqui, Marcos 10, 47. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré. Quando ele ouviu que era Jesus. O que entra na sua cabeça? Qual é a visão você tem quando fala Jesus? Porque sua percepção vai determinar a sua realidade. Bartimeu era cego, mas ele reconheceu quem era Jesus. De fato, quem estava cego era a multidão. Uma grande multidão, mas foi muito cego, que não conseguiu enxergar Jesus. Bartimeu estava enxergando muito melhor que pessoas ao redor de Jesus. Um cego enxergando melhor. Jesus está passando, o povo, Jesus, eu vi falar dele. Jesus, aquele que era filho de José e Maria. Olha, eu tenho uma fofoca sobre Maria. Você não vai acreditar. Você sabia que ela engravidou antes que casou? Você acha que essa história não passou por aí? Jesus, aquele que fica causando para onde ele andar, esse é Jesus. Eles não estavam entendendo quem é Jesus. Mas quando Bartimeu ouviu lá, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Oh, cego, Jesus que está passando. Jesus?
Jesus, você está dizendo, Jesus, aquele que anda sobre as águas, Jesus, aquele que faz demônios fugir, Jesus que cura os enfermos, Jesus que fala com autoridade e poder, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, eu conheço esse Jesus, eu preciso dele, eu quero ele. Quem é Jesus para você? Sua percepção dele vai determinar sua realidade. Deixa eu falar para você, as situações não estão determinando sua realidade. O que o médico fala para você não determina sua realidade. O que o inimigo está lançando contra você não determina sua realidade. O que seu marido ou sua esposa falou para você não determina sua realidade. O que determina sua realidade é quem é Jesus para você. O Deus que nós imaginamos é bem maior que nós pensamos. Seu Deus é pequeno demais? Deus é pequeno demais para intervir em sua vida? Pequeno demais para te encher com poder? Pequeno demais para te usar para os propósitos do plano de Deus? Deus é pequeno demais para fazer você um líder de uma célula? Deus é pequeno demais para levantar você como hospedeiro para uma célula? Deus é pequeno demais para te sustentar durante essa crise? Deus é pequeno demais para acalmar todos os teus temores? Deus é pequeno demais para te dar paz celestial? Deus é pequeno demais para perdoar todos os seus pecados? Deus é pequeno demais para te dar alegria no meio das tribulações? Deus é pequeno demais para te dar esperança no meio das trevas? Não! Declara não! Não! Meu Deus é o grande Deus. Ele é Jeová El Shaddai, Todo-Poderoso, e nada é impossível para Ele. Deus sempre é maior e melhor do que nós podemos imaginar. Pensa na maior preocupação da sua vida. Será que Deus é pequeno demais para te ajudar? Pequeno demais para te abençoar? Não, Ele é nosso Deus e Ele te ama. Eu não entendo esse amor dele, realmente eu não consigo entender como Deus, tão grande, tão imenso, tão autoridade, majestoso, naquele trono dele lá no céu, consegue passar todo o espaço e tempo nesse pontinho azul, no meio desse universo tão insignificante, e ele consegue olhar para mim, para você e falar: eu estou aqui, eu te amo. Essas partículas de pó, mas partículas de pó cheio do Espírito Santo de Deus. Ele importa com você, e nada é grande demais para Ele, porque nosso Deus é maior. Amém, irmãos? Alguns de vocês estão aqui sentados como se fosse super bonde na sua cadeira. Eu não sei, eu não estou entendendo isso. Cadê sua alegria, irmãos? Cadê sua alegria, irmãos? Alguém está alegre por causa de Jesus essa noite? Quem crê que Jesus pode trazer um milagre essa noite? Amém, irmãos? Eu entendo. Você chega para mim e fala: pastor, você não entende? Eu não sou muito esse jeito de pular e gritar. Eu sou, sabe, numa boa. Vamos supor que... Bom, a primeira coisa que eu vou falar para você é mentiroso, tá? Porque se por acaso você receber um WhatsApp ou uma e-mail aí, falando para você que você acabou de ganhar a loteria, $20 milhões. Eu sei, pastor, eu não compro loteria. Não, tudo bem, um amigo comprou para você.
Ele mandou o WhatsApp, fala, acabou de ver os números. Você é vencedor de $20 milhões. Como você ia reagir? Bom, se você foi desses caras, talvez do PIB Marília, né? Bem pentecostais, talvez. Glória a Deus. Eu vou dar dízimo. Não, você não ia fazer isso porque isso é mentira. O que você faria? Você ia levantar, se você está, talvez, só de camiseta e um short, chinelo, você sai na rua falando, eu ganhei, eu sou rico, sim ou não? Claro que sim, mas deixa eu falar para vocês alguma coisa. Você não ganhou na loteria, não. Você não ganhou 20 milhões. Você ganhou uma viagem para Nova Jerusalém. Você ganhou vida eterna. Você recebeu o convite para bodas do Cordeiro. Você recebeu um novo corpo. E você tem a salvação. Então, quando você fala para mim, pastor, eu não sou desses caras que fica emocional. Eu entendo, você seleciona em quem você fica emocional. Eu fico doido com o meu Jesus. Ele é demais. Ele me deu muito mais que você pode imaginar. Vamos ver mais um pouquinho. Marcos capítulo 5. Marcos 5, versículo 22 a 34. Uma outra história, vocês conhecem, mas não desliga. Fala para o irmão, não desliga. Eu conheço essa história, mas Deus tem uma revelação. Primeira revelação, sua fé precisa estar baseada em conhecer quem Ele é. Porque quando você conhece Ele, nada vai impedir você para levantar, gritar e correr até Ele. E sabe o que acontece? Jesus para diante dessa fé. Vamos lá, aqui, Marcos 5, 22 a 34. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Fala, Jesus foi com ele. Imagina então uma grande multidão o seguia e o comprimia, tudo apertadinho. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, mais uma vez, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se, fala, virou-se, e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe diz, filha, o quê? A sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Mais uma vez nós temos uma situação. Jairo chegou e Jesus fala, tá bom, eu estou indo. Isso foi antes daquela do Bartimeu, então ele não está indo para Jerusalém ainda, mas ele está andando. Jairo conseguiu que ele ir para a casa dele para curar a filha. Uma grande multidão, está tudo apertado. Jesus está indo para curar, mas aconteceu que uma certa mulher, que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia,
um fluxo de sangue constante por 12 anos. Ele ouviu que Jesus estava passando. E vindo por trás dele, tocou a veste. Sabe alguma coisa? Essa mulher está quebrando a lei mosaica, que exige que ela seja separada, isolada. Por causa do fluxo do sangue, ela não pode andar junto, não pode sentar junto, as pessoas não podem tocar nela. Se ela for descoberta, ela corre risco de punição. Mas ela vai mesmo assim, empurrando no meio da multidão. E ela fala, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E ela tocou. E sabe o que aconteceu? Jesus parou e virou. Eu quero falar para vocês sobre a fé que faz Jesus virar. Você tem a fé que faz Jesus virar? Amém, irmãos? Pensa bem, muitas pessoas cercando Jesus, provavelmente tombando, tocando, né? Muita gente, sabe como é aquele jeito quando tem multidão aí? Mas foi o toque dessa mulher que fez ele parar e virar. No meio da multidão, muitas necessidades, mas apenas uma mulher foi curada. No meio da multidão, tem muitas necessidades, mas não é a necessidade que garante o milagre. A sua necessidade não é resolvida porque você tocou ou trombou com Jesus. Não, o tocar que traz a cura é a fé que clama desesperadamente, eu conheço Jesus, eu preciso dele. Muitos ao redor de Jesus, mas ninguém com fé para declarar, eu preciso tocar, apenas tocar. Mas essa mulher tinha essa fé. Sabe, lembre bem nisso, não é simplesmente apresentar a sua necessidade. Você precisa expressar a sua fé. Tem que agir. É o desespero de um encontro com Ele. Um grito, um louvor, um toque. Deus conhece as necessidades. Fala para o seu irmão, Deus conhece as suas necessidades. Não vai faltar nada. Ele conhece. Mas Deus não está preocupado com sua necessidade. Porque Ele já fez tudo para a sua necessidade. O que Deus está querendo, Ele está procurando a sua fé. Ele está procurando a sua fé. Deus está encontrando a sua fé essa noite? Ele está encontrando a sua fé? Amém, irmãos? Não existe uma doença, não existe enfermidade, nenhuma situação que Deus não pode tocar e mudar. Tem alguns de vocês que talvez enviou seu marido, pensando que é a última chance. Se isso não dá certo, eu vou desistir. Deixa eu falar para você, Jesus tocou eles lá. Você vai receber um novo homem, um homem transformado essa noite, amém? Porque não é nada impossível. Esse poder está aqui hoje mesmo. Jesus já conhece a sua necessidade, mas não é isso que faz Ele parar, não. É a sua fé. Você não vai receber um milagre porque você trombou com Ele. Por acaso, no meio da multidão, não. Você recebe seu milagre quando você estende sua mão e tocar nele. O clamor de sede, o clamor de fome. Oh, Senhor, eu preciso de Jesus. Eu preciso de uma cura. Eu preciso o impossível. Somente Ele pode. Somente Ele tem poder. Fica imaginando essa mulher. Ela, toda aquela doença. Talvez até com dores. Já desesperada, pensando que não tem mais dinheiro. Espera aí. Jesus, quem? Aquele que anda sobre as águas, aquele que cura os enfermos, aquele que expulsa demônios, aquele que multiplica pães e peixes. Esse Jesus, eu preciso, e ela faz tudo. Desculpa, licença, eu tenho que chegar, eu tenho que tocar nele. Você está desesperado para ele? Ou você está sentado esperando para ele chegar a você? Deixa eu falar para você, Jesus já está passando. Ele está passando. Ele só está esperando aqueles que estão desesperados. Fala, eu tenho que chegar, eu preciso tocar nele. Tem alguém com essa fé essa noite? Tem alguém com essa fé essa noite?
o clamor de sede, clamor de fome. Só há um toque que faz Jesus virar em sua direção. Aquele toque que declara, eu estou precisando, eu preciso dele. O desespero para Jesus. Quando foi a última vez que você clamou desesperadamente para ele? Sabendo que ele já fez uma vez na sua vida, ele já provou que ele é poderoso, mas uma coisa entrou e você começou a duvidar. Por que duvida? Deus já se revelou. Sabe onde vem essa fé? A fé que vem através de uma revelação de Deus e de quem Ele é. É uma revelação do seu poder. Mateus 16 e 17. Jesus perguntou para seus discípulos, quem pessoas falam que eu sou, alguns falam que é Jeremias, Elias, João Batista, profetas, mas Jesus perguntou, e vocês? Vocês acham que eu sou quem? E Pedro levantou e falou que tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus falou, não foi homem que revelou isso, mas o Deus Pai. Deus revela quem Ele é para você. E quando você recebe a revelação de quem Ele é, não há nada que pode impedir você clamar a Ele e Ele vai atender seu clamor. Amém, irmãos? Vocês acreditam nisso? É revelação de Deus que te dá poder sobre o inimigo. A revelação traz a manifestação da sua fé. Sabe, é impossível entender o que está acontecendo no mundo espiritual se não tem revelação. Não podemos andar pelo que estamos vivendo, nem pela situação, mas pela revelação de Deus. Com a revelação de Deus, traz a manifestação da minha fé, porque eu estou conseguindo enxergar quem Ele é. Eu posso regozijar mesmo passando por situações difíceis. Eu vou regozijar não por causa da minha situação, mas por causa da revelação. Eu sei que eu tenho vitória. Como eu posso saber? Talvez minha situação não parece que tem vitória. Talvez se você olha para a minha vida e fala, não tem vitória. Eu posso não estar vivendo uma vitória agora. Eu posso não estar experimentando a vitória nesse exato momento. Mas no meu espírito, Deus já me disse que eu tenho a vitória. E Ele que me deu. E se Deus falou, pode crer, acreditar, até ter certeza. Porque conheço aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é o Senhor da vitória, amém, irmãos? Eu posso estar chorando agora, mas eu tenho a revelação do meu Senhor, e a revelação é vitória, porque Ele é poderoso, amém, irmãos? Salmo 40, versículo 1 e 3, Ele revelou para mim, que Ele me libertou. Quem foi liberto por Jesus? Quem foi liberto por Jesus? Se você for liberto por Jesus, então você vai deixar uma enfermidade fazer você parar? Se Jesus Cristo salvou a sua vida, restaurou a sua família, por que uma crise financeira vai fazer parar você? Você conhece Ele, Ele já se revelou para você. Para de pensar que Deus não pode fazer o que Ele já fez para você. Você já tem a revelação dEle, você já tem a revelação de quem Deus é. Amém, irmãos? Aquela mulher recebeu a revelação de Deus. Jesus tem o poder. Jesus pode me curar. Eu só preciso tocar. Não fica brigando com a situação. Pare de reclamar da dificuldade. Chega de chorar por causa do resultado do exame médico. Não! O que você precisa é uma revelação de Deus. Não há um demônio que pode impedir o agir de Deus. Nenhuma enfermidade que Jesus não pode curar, não há nenhuma situação impossível, não há uma família que Ele não pode abençoar, não há um poço fundo demais, não há trevas escuras demais, tem um Deus que é poderoso demais. Uma revelação, talvez você fale, pastor, uma revelação, Deus falando comigo, é impossível que Deus quer falar comigo, olha para mim, eu não tenho as qualificações para receber uma revelação de Deus, eu sou uma pessoa que ninguém acredita, em que ninguém dá valor,
como Deus pode estar falando comigo? Quero falar para você, você é a pessoa exata que Deus quer falar. Moisés era um assassino fugitivo. Davi era um jovem pastor. Ahabe era uma prostituta. Gideon era covarde. Nós vimos que o Abraão era velho demais. Ruth é uma estrangeira. Pedro, um pescador. Jonas, um rebelde. Maria, uma jovem moça. Bartimeu, cego. Uma mulher com fluxo de sangue, desesperado. Mas essas são as pessoas que Deus quer chegar a falar. Porque Deus quer falar com pessoas que vão entender que só pode ser o Senhor que faz as coisas. Se fosse você já qualificado, tudo certinho, talvez você não ia acreditar que Deus está fazendo. Mas Deus transforma as coisas fracas para as coisas poderosas. Amém, irmãos? Qual foi o resultado da fé dessa mulher? Ela chegou para trás, tocou no manto. E sim, ela conseguiu a cura que ela queria. Mas Jesus não se trata de apenas a cura ou a bênção. Jesus está aqui essa noite não para simplesmente trazer uma cura para você, resolver situações. Jesus vem nessa noite para fazer algo infinitamente mais. Olha aqui. Ele quer se revelar a você. Ela tocou no manto de trás e já estava curado. Jesus poderia ter continuado a falar, Deus te abençoe, filha. Mas ele parou e virou. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele queria achar aquela mulher. Ele queria olhar nos olhos dela, para que ela podia olhar no rosto de Jesus. Moisés clamou para Deus, Deus me mostra a sua glória. E Deus falou, você não pode ver meu rosto e viver. Mas Jesus vem com o clamor daquela que tem fé desesperada. Ele vira e nós podemos olhar no rosto dele e ver a glória dele. Jesus vem não somente para curar, Ele vem para se revelar ainda mais do que você conhece. Para revelar a glória do Senhor. Não apenas as costas, mas olhando o seu rosto. Não vem para a igreja, não vem para a célula, não vem para simplesmente tocar e receber algo, não. Vem para olhar no rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. Ver Ele. Eu quero falar para você, Ele está aqui. Ele está aqui. Quem são os que estão desesperados para Ele? Quem está pronto? Quem está pronto para declarar, eu quero Ele? Quem está pronto para declarar, nem o super bonde vai me segurar aqui, nada vai ficar na minha reputação, não vou parar de pensar o que outros vão pensar de mim, eu vou, eu quero. Quem quer? Irmãos, Deus está aqui essa noite, porque Ele também quer se revelar para você. A fé que faz Jesus parar, a fé que faz Jesus virar, é a fé que entende quem Ele é, porque foi revelado. Aquele que confia e não faz Deus pequeno demais, mas crê que Deus infinitamente mais. Amém, irmãos? Amém, irmãos?